Olá, irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Daniel Antônio da Silva, bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos, mais uma vez, trazer uma pequena meditação para você nesses dias de quarentena, de isolamento social, para que você possa também meditar na palavra do Senhor. Bom, quero começar lendo um texto que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que diz o seguinte: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Nós estamos vivendo momentos estranhos nessa pandemia. Eu tenho visto pessoas um pouco desorientadas com relação a algumas coisas, e não está ficando muito claro para algumas pessoas a diferença entre o que é religiosidade e o que é espiritualidade. As pessoas estão muito confusas, confundindo uma coisa com outra. Mas eu queria aproveitar esses minutos com você para nós meditarmos sobre isso. Religiosidade e espiritualidade nessa quarentena. Precisamos pensar nas diferenças entre elas para entendermos o que uma coisa significa e o que outra coisa significa. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que a religiosidade tem a ver com práticas, enquanto que a espiritualidade tem a ver com virtudes. O religioso, ele está muito preocupado, ele tem muito que fazer, muitas práticas, ele está preocupado com práticas, com coisas a fazer, com ações, quando na verdade a espiritualidade tem a ver com virtude. O segundo ponto que eu quero compartilhar com você é que a religiosidade, ela é uma questão de fazer coisas para expressar uma pretensa espiritualidade, quando na verdade a espiritualidade é uma questão de ser. Religiosidade é uma questão de fazer, espiritualidade é uma questão de ser. Religiosidade é relação, espiritualidade é relacionamento. Religiosidade é como você se relaciona no contexto religioso com o seu credo, através das liturgias e das práticas da sua religião. Enquanto que espiritualidade, para nós, pressupõe um relacionamento com Deus, relacionamento esse que é alcançado através de práticas devocionais, através das disciplinas espirituais, através de um conhecimento de um Deus que é um Deus pessoal. A religiosidade, ela pode ser impessoal, porque ela não se dirige a uma pessoa, ela se dirige a todo um contexto de práticas, enquanto que a espiritualidade é um relacionamento que nós podemos ter com Deus. O terceiro ponto que precisa ser também falado: a religiosidade, ela não é um fim em si mesma. Ela é um meio pelo qual nós expressamos uma fé. Mas a religiosidade, ela não é a fé propriamente dita. A espiritualidade não. A espiritualidade, ela é um atributo de quem é nascido de novo, transformado pela ação do Espírito Santo. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, como está registrado em João capítulo 3, versículo 3, o mestre fala para Nicodemos o seguinte: necessário vos é nascer de novo. E nascer de novo significa ser vivificado, gerado de novo pelo Espírito Santo. Somente quem é nascido de novo pode ser espiritual. Religiosidade não faz ninguém nascer de novo. Religiosidade não muda a vida de ninguém, não muda o caráter de ninguém. Somente um novo nascimento, através do Espírito Santo, é que faz com que a pessoa mude de vida. Até porque o Evangelho pressupõe, ele tem como pressuposto, como questão primeira, a mudança de vida. Evangelho sem mudança de vida não é Evangelho, é tudo. Pode ser religião, pode ser doutrina, pode ser filosofia, mas se não houver mudança de vida, não é Evangelho. E somente pode haver mudança de vida quando há novo nascimento através do Espírito Santo. Então veja bem, o religioso, ele não é necessariamente nascido de novo.
Porque existem muitas pessoas que são até bastante piedosas, bastante aplicadas na sua religiosidade, mas que não nasceram de novo. Enquanto que a espiritualidade é o efeito do novo nascimento, é o efeito da ação do Espírito Santo numa pessoa que antes era caída, que antes era pecadora, que antes não tinha conhecimento de Deus, mas que a partir do momento em que teve conhecimento de Deus através da revelação do Espírito Santo, ela é regenerada pelo poder do Espírito Santo. Qualquer um pode ser religioso, nas mais diversas áreas, mas somente quem é regenerado pelo Espírito Santo pode ser espiritual. A Bíblia nos diz lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 6, Jesus falando que o que é nascido do Espírito é espírito, é espiritual. Então não dá para ser espiritual sem ser nascido de novo, pela renovação do Espírito Santo. A religiosidade e a espiritualidade elas, apesar de estarem relacionadas, elas não são as mesmas coisas. O quarto ponto que eu quero ressaltar com você, que a religiosidade, ela se preocupa com a forma e desmerece ou despreza o conteúdo. Muitas vezes o religioso faz questão de mostrar essa religiosidade. O religioso está preocupado inclusive com a forma de demonstrar essa religiosidade. No capítulo 4 de João, no versículo 19 em diante, quando Jesus se relaciona com a mulher samaritana, você conhece a história, e se não conhece, dá uma olhadinha lá na sua Bíblia. É um bom programa para essa quarentena, ler Bíblia, estudar a Bíblia. João, capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. No momento em que ela é confrontada pelo Senhor Jesus, ela sai pela tangente, ela fala uma coisa que aparentemente não tem nada a ver com o assunto. Ela diz o seguinte: vocês, judeus, dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém, e nós dizemos que é aqui, em Samaria. Ou seja, ela tira o foco de algo que tem a ver com conteúdo e foca na forma da adoração. E aí Jesus dá uma resposta que é maravilhosa e serve para mim e para você, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não tem a ver com o lugar onde se adora, não tem a ver com a forma como se adora, tem a ver com o relacionamento com Deus. Então, aquela mulher estava falando de religiosidade, local de adoração, modo de adoração, enquanto que Jesus estava falando de relacionamento com Deus. Quem adora, adora em espírito e em verdade. E o próprio Jesus fala que Deus está à procura de tais adoradores. E a pergunta que fica é: será que a religiosidade pode me fazer adorar? Será que a religiosidade pode me fazer ser um adorador? Outro dia eu ouvi alguém dizer que um culto que não tem um grupo de louvor é um culto onde as pessoas não são levadas a adorar. Desculpe, lamento, eu discordo completamente. Porque o que leva alguém a adorar, primeiro, é o Espírito Santo, cujo ministério é glorificar a Cristo. Segundo, a Bíblia diz no Salmo dizendo que o nosso louvor, a nossa adoração é fruto de corações gratos. A religiosidade por si só, ela não faz de ninguém um adorador. Você pode levantar mãos, você pode gritar, pular, mas se isso não for expressão de uma espiritualidade, de um espírito grato que foi transformado, renovado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que aquilo ali é como um sino que faz barulho e só. Então, queridos, nessa quarentena me preocupa muito, porque muitas pessoas estão aflitas em não poder estar na igreja para expressar a sua religiosidade, quando na verdade deveriam estar preocupadas com a sua espiritualidade, porque nesse momento difícil a espiritualidade é que faz diferença. Religiosidade passa, ela é humana, ela é passageira, mas a espiritualidade é produzida pelo Espírito Santo naqueles que são nascidos de novo. Quinta coisa que eu quero dizer para você, que a religiosidade, ela é feita para os homens verem. O religioso se preocupa em ser visto, em ser notado, em ser inclusive admirado. Muitas pessoas estão um pouco perdidas porque não tem mais plateia para os seus louvores.
Muitas pessoas estão um pouco deslocadas porque não tem mais plateia para a sua, entre aspas, adoração. O verdadeiro adorador, aquele que é espiritual, ele não precisa de plateia para adorar. Isso nos lembra quando Jesus fala acerca dos fariseus, quando ele ensina os seus discípulos a orar e a jejuar, ele diz o seguinte: não façam, lá em Mateus capítulo 6, não façam como fazem os fariseus, que querem ser vistos, que param nas ruas, levantam suas mãos, fazem orações longas, fazem jejuns e fazem questão de serem vistos, de parecerem que estão jejuando, para serem vistos e aplaudidos pelas pessoas. Então Jesus associa a religiosidade vazia ao farisaísmo. Então será que nesse momento de quarentena, de isolamento, não seria o momento de eu e você pensarmos se nós não vínhamos sendo verdadeiros fariseus, fingindo que somos espirituais, quando na verdade o que nós queríamos era apenas que alguém olhasse para nós? Já viu aquele irmão que ele dá glória, ele glorifica, ele exterioriza o que ele pretensamente está sentindo e olha para o lado para ver se tem alguém olhando, para ver se o pastor está olhando? Pois é, esse é um fariseu, porque ele está fazendo para ser visto. Isso é religiosidade vazia. Mas o espiritual não. O espiritual ele faz as coisas para Deus ver e os homens testificam. Eu fico muito preocupado quando eu vejo, outro dia vi um noticiário, crentes ajoelhados pelas ruas orando, ajoelhados nas praças orando, mas a minha Bíblia não ensina isso não. A Bíblia diz, o próprio Jesus falando no capítulo 6 de Mateus, que se nós quisermos falar com Deus, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus em segredo, e Ele vai nos responder de forma que todos vejam. Então, querido, será que nós estamos sendo religiosos porque queremos ser vistos pelas pessoas? Cantamos para que as pessoas vejam? Pregamos para sermos vistos? Falamos no YouTube para as pessoas nos verem? Ou será que nós estamos preocupados em sermos espirituais? Repito, a religiosidade é para os homens verem, mas a espiritualidade, quem vê é Deus. E Ele, pela graça dEle, continua conosco. Jesus recomenda que nós não devemos atrair a atenção das pessoas sobre a nossa religiosidade, sobre a nossa prática religiosa. É o paradoxo que nós vivemos, de chamar a atenção por não chamar a atenção. Quanto menos eu chamo a atenção para mim, para a minha pessoa, para as minhas opiniões, mais o nome do Senhor é glorificado na minha vida. João Batista, o profeta, o anunciador do Messias, ele tem uma frase maravilhosa quando ele diz: importa que eu diminua e que ele cresça. Algumas pessoas vieram questioná-lo, que muitos dos seus discípulos estavam seguindo Jesus, muitos estavam abandonando João Batista para seguir a Jesus, e que Jesus estava batizando como João Batista batizava, e ele, questionado por isso, ele disse: eu nunca disse que eu era o Messias, eu sempre disse que eu vinha antes, eu era o precursor. Então importa que ele cresça e eu diminua. O espiritual quer desaparecer, ele quer que Deus apareça através dele. O religioso faz questão de ser visto, faz questão de se apresentar, faz questão de ser notado. Isso é algo que precisamos prestar atenção. Se você conhece um líder, um pastor, um profeta qualquer, que chama a atenção sobre a sua pessoa, sobre as suas opiniões, desconfie desse camarada, porque o verdadeiro espiritual, ele se anula para que a glória seja de Deus. Sexto ponto que eu quero compartilhar com você: Deus abomina a religiosidade sem espiritualidade. No livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 14 ao 16, o Senhor fala através de Isaías: eu estou cansado das suas práticas religiosas, cansado das suas luas novas. E ele fala ao povo: melhorai os vossos caminhos. Deus abomina religiosos que têm práticas que não condizem com a palavra. Pessoas que engolem com o mosquito e engolem o camelo. Pessoas que são hipócritas, porque fazem questão de ser religiosos, mas não fazem nenhuma questão de serem espirituais.
E como é que Jesus diz que os espirituais são conhecidos? Os espirituais são conhecidos não porque tem os 9 dons do Espírito Santo, não porque tem práticas boas obras, eles são conhecidos pelos frutos e eles são conhecidos por amar. A distinção do verdadeiro discípulo do Senhor é que ele ama com o amor que ele recebeu do Senhor. Então Deus, ele não liga para o religioso, ele abomina a religiosidade sem espiritualidade. Existem religiosos muito bem intencionados, mas não basta. Deus não quer religiosos bem intencionados. Deus quer espirituais que possam transformar o mundo e a sociedade onde eles vivem. Queridos, nesses dias de quarentena, nesses dias de isolamento social, em que estamos vivendo momentos difíceis, o número de mortos aumentando, aliás, fique em casa. Não dê sopa para esse vírus, não. Se cuide da sua família, obedeça às autoridades. As autoridades, apesar de estarem um pouco perdidas, mas eu e você podemos fazer a nossa parte. E vamos aproveitar esses dias de quarentena, esses dias de isolamento, em que estamos passando mais tempo com os nossos familiares, sem poder ir à igreja, sem poder ir aos cultos, para nós, vamos pensar se nós somos meramente religiosos, acostumados a cumprir rituais, ou se somos espirituais. Precisamos analisar isso. Muitos estão sentindo falta das nossas reuniões. Outro dia eu vi pessoas questionando como é que nós vamos ter a Santa Ceia, como é que nós vamos ter o culto de Santa Ceia, como é que nós vamos ter o culto de oração. Queridos, tudo isso é prática religiosa, é liturgia. Deus quer ter, nesse momento, em qualquer momento da sua vida, Deus quer ter um relacionamento com você, um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal, e isso sim é espiritualidade. Precisamos entender isso, queridos, que a prática religiosa, ela é válida quando ela expressa a nossa fé, a nossa espiritualidade, mas a religiosidade sem amor, a religiosidade sem espiritualidade, ela é vazia. E nesse momento em que as nossas igrejas estão com os trabalhos suspensos, estamos sendo crentes dentro de casa. Você tem sido espiritual dentro da sua casa? Você tem levado para dentro da sua casa o mesmo clima de espiritualidade que você tem na igreja? Ou você era apenas um religioso na igreja e em casa você é outra pessoa? Sim, porque a religiosidade a gente não leva para casa, ela fica na igreja. A nossa religiosidade, ela fica na igreja, ela não vai para casa. Agora, quem é espiritual, não. Ele é espiritual na igreja, ele é espiritual em casa, ele é espiritual no trabalho, ele é espiritual aonde quer que ele esteja. E nós só podemos ser espirituais, primeiro, se formos transformados pelo Espírito Santo. E segundo, se tivermos o exercício das disciplinas espirituais para estreitarmos as nossas relações com Deus. Oração, leitura bíblica, louvor. Então aproveite esse momento de quarentena, de isolamento social. Você que está na sua casa, aproveite para nutrir um relacionamento com Deus, para ser um espiritual e não apenas religioso. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar com você. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor tem nos sustentado. E queremos Te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a não sermos apenas religiosos, mas que possamos Te conhecer, termos um relacionamento íntimo com o Senhor, porque o Senhor quer ter esse relacionamento conosco. Nos ajuda e que Teu Espírito Santo nos enche da Tua graça, para que possamos frutificar cada vez mais na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a todos quanto assistirem este vídeo, e que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos nós. Até!